Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 10º episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. E essa live de hoje é uma live de aquecimento para a jornada do medo ao púlpito, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, tá bom? Então, próximo mês agora, né? Do dia 11 ao dia 15, vai acontecer um evento, né? Um evento online 100% gratuito. E acabando essa live, eu já vou deixar o link na minha bio para você também se inscrever, tá bom? O tema de hoje que nós vamos estar passando aqui fico preocupado em que as pessoas vão pensar depois de eu terminar de pregar, tá bom? Então, como eu disse, essa live é uma live de aquecimento para a jornada do medo ao público, que vai acontecer de 11 a 15, onde eu te ensino a vencer o medo de pregar em apenas 3 meses, mesmo que você não tenha pregado a sua primeira mensagem, tá bom? Então, vamos para o conteúdo dessa noite. Noite abençoada, né? Aqui na Bolívia está um friozinho tremendo, mas a gente vai fazer a live assim mesmo, tá bom? Então, pastor, esse medo que eu tenho esse medo de que as pessoas vão pensar depois que eu terminar de pregar, o que isso pode gerar no pregador, na pregadora, ou em mim, no caso, né? O que isso pode gerar? Eu vou falar exatamente o que isso pode gerar no pregador. O que pode gerar no pregador é simplesmente uma coisa complicada, porque isso pode passar a imagem para o pregador, ele entrar na igreja, né, subir no altar com este sentimento no coração de agradar a igreja e automaticamente desagradar a Deus. Por que, pastor? Agradar a igreja e desagradar a Deus. Porque, imagine, a partir do momento que você perde a funcionalidade de pregador, e quando eu falo de funcionalidade, eu estou falando de você entender o propósito que é ser um pregador. Se você não entende o que é o propósito, por que de ser um pregador, você vai ficar preocupado, ou uma pregadora, né? Você vai ficar preocupado. O que eles vão pensar de mim? O que o povo vai pensar de mim? O que os irmãos vão pensar de mim? Etc, etc e tal. Agora, quando você entende, né, que você deve estar automaticamente falando com as pessoas, mostrando para as pessoas aquilo que Deus falou com você, aí muda algo aí. Por quê? Porque você já não está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Você está preocupado com o que Deus vai pensar de você. E isso aqui, tá? Esse sentimento aqui, quando ele brota no coração do pregador, isso pode gerar uma coisa terrível, que é o que? A infidelidade à mensagem. Então, o pregador, ele não pode ser infiel à mensagem, de jeito nenhum. Ele pode ser infiel à mensagem, ele tem que buscar ser o mais fiel possível à mensagem de Deus, tá? E muita gente pode pensar e ver esse tema aqui como uma questão de imaturidade. Não, pastor, isso é uma questão de maturidade espiritual. Pessoa não tem maturidade, por isso ele simplesmente não. Ele tem medo que as pessoas vão pensar dele depois que ele acabar de pregar a primeira pregação dele, né? Então as pessoas falam, isso é falta de maturidade espiritual. Só que uma coisa, não confunda esse medo, sabe, do que as pessoas vão pensar depois de você pregar a mensagem com maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque justamente
A maturidade espiritual não quer dizer que se você for maduro o suficiente, você nunca mais vai ter medo nenhum. Você vai estar forte o suficiente de que nenhum medo mais vai te cercar. Isso não existe. Não existe. A maturidade espiritual, ela verdadeiramente ela te faz entender as coisas de uma maneira que você, começando na fé, você não entenderia. Te traz experiência, espontaneidade, te traz um monte de benefícios, sabe? Agora, de você ser uma pessoa imatura. Agora, você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, isso está envolvido na autoimagem da pessoa. E aí também vem o tema anterior que nós falamos aqui, da infidelidade. A pessoa ser infiel àquilo que Deus falou com ela. Então, o pregador, eu gosto de usar esse termo aí, né? O pregador, ele é um carteiro. O pregador é um carteiro. Então, como todo bom carteiro, ele tem que levar a carta dele adiante. Ele tem que passar aquela carta adiante. Uma vez que ele entregou a carta no destino final, a responsabilidade dele terminou. Terminou. Mas aí você pode pensar, mas então, Patrick, é o seguinte, já que a minha responsabilidade é até o altar, então, depois que eu descer do altar, eu posso fazer o que bem entender, falar o que bem entender. Aí também não, né, meu amigo? Estou falando a questão aqui que nós temos que ser fiéis a Deus, porque a Deus nos deu a mensagem, a palavra a qual nós temos que compartilhar. Então, uma vez que Deus... Aí nós vamos para outra situação. Irmão, pensa em uma coisa. Você está levando a palavra de Deus. A igreja é de Deus. Olha isso aqui. Você está levando a palavra de Deus. É de Deus a palavra. A igreja é de Deus. A sua vida pertence a Deus. Por que você está preocupado com as pessoas que não têm o controle daquilo pelo qual você está falando? Olha só, a palavra é de Deus, a igreja é de Deus e você, sua vida pertence a Deus. Então, 3 contra 1, sabe? Então, você tem que se preocupar muito mais em agradar a Deus, em ser fiel a Deus, do que agradar o homem, que agradar a igreja. Porque a igreja em si, amanhã depois, ela vai falar de você mesmo. Uns vão falar para bem, outros vão falar para mal, mas que a igreja vai falar de você, vai falar. Daqui a pouco nós vamos chegar a falar sobre os 3 grupos. Mas eu quero te passar essa, o que as pessoas vão dizer de mim. Agora você tem que se preocupar com o que Deus vai dizer de você. Ela tem que mudar de acordo com o nível de inteligência e sabedoria que você vai alcançando. Quando é normal isso, a pessoa está começando, ela vai com essa coisa dentro dela. Ai, meu Deus, mas lá vai ter o pastor fulano de tal. Lá vai ter os pregadores não sei da onde. Que a pregação boa, uma boa pregação, é uma pregação com eloquência. Sendo que, na verdade, uma pregação com eloquência, ela não necessariamente traz edificação espiritual. Ela mexe bastante com a emoção das pessoas. Agora, edificação espiritual é uma pregação com entendimento. A igreja precisa entender aquilo que você está querendo passar para que haja edificação. Se essa pregação com eloquência traz entendimento, melhor ainda. Glória a Deus, que uniu as duas coisas. Agora, se eu não posso unir as duas coisas, qual que eu vou escolher? O entendimento ou a eloquência? O entendimento, sempre o entendimento. Porque o entendimento vai trazer edificação. A eloquência vai mexer com as emoções, mas não traz edificação. É isso aí que eu bato na tecla, sabe? Ah, pastor, eu sou muito tímido, eu não posso pregar. Por que você não pode pregar? Porque na cabeça das pessoas, pregar é quando você prega com eloquência.
E isso é uma inverdade. Pregar não é quando nós pregamos com eloquência. Pregar é quando nós transmitimos a mensagem, anunciamos a mensagem do reino de Deus com entendimento. Entendimento, essa é a palavra. Quando nós levamos a palavra do Senhor com entendimento, tá bom? Então, vamos lá. E aí, três grupos sempre vão aparecer quando você for pregar. Três grupos, tá? E eu quero falar sobre esses três grupos aqui, porque talvez você que está nos assistindo ou vai ver essa gravação depois, você pode fazer parte de um desses grupos aí. Então, o primeiro grupo que tem na igreja, que vai aparecer quando você for pregar, vai ser o grupo dos críticos, tá? O grupo dos críticos. Mas, pastor, tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então, eu vou falar primeiro dos críticos, tá? Destrutivos. O quê? São aquelas pessoas que vão analisar detalhe por detalhe, ponto a ponto, tudo o que você vai falar para ver se você errou o português, se você errou a gramática, se você errou uma palavra, se você teve algum erro bíblico, se você errou alguma coisa, eles vão analisar tudo, sabe? Vão analisar tudo. Mas esse crítico aí, ele não vai analisar com a finalidade de depois te ajudar, promover uma edificação, algo assim na tua vida. Não. Ele simplesmente vai querer te criticar para frear o seu ministério, parar o seu ministério, ou seja, brecar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, impedir, atrapalhar. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, tá? São dos seus admiradores. Muito cuidado com eles também. Porque às vezes as pessoas não vão ter capacidade de te criticar para te destruir, entendeu? Nem te criticar para melhorar, aprimorar aquilo que você está fazendo. Então, esse grupo aqui, eles vão te admirar, meu Deus, mas a admiração deles é uma admiração complicada. Por que, pastor, é complicada? Porque é uma admiração com uma palavrinha, inveja. Inveja, na verdade, eles queriam estar no lugar, né? Mas pura falsidade. Eita, a gente está. Hoje está. Pura falsidade. Pura falsidade. Então, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse grupo, desses admiradores, entre aspas, tá? E o terceiro grupo são dos críticos, mas que fazem críticas construtivas. Então, esse grupo aí é que você precisa colocar maior atenção e prestar bastante atenção, porque são pessoas que estão dispostas a falar a verdade de uma maneira que não te machuque, de uma maneira que não vai matar o seu ministério, pelo contrário, vai fazer você crescer. Crescer. E aí, agora, claro, eu estava falando para o pregador, agora eu vou falar para os grupos. Então, você que é crítico, que gosta de criticar as pessoas, botar defeito em tudo, mas na verdade, você quer matar o ministério desse irmão? Faz isso não. Vai orar, vai pedir, vai fazer qualquer coisa, sabe? Porque a maioria dessas pessoas não sabe o trabalho que dá, o desgaste que dá fazer uma pregação. Pregar é uma coisa muito linda, muito boa, né? Porém, desgasta as pessoas. Desgasta. Traz cansaço físico e mental. E aí, imagina,
Você prega, termina de pregar, né? Você teve aquele desgaste tremendo, e aí desce do púlpito, tá ali uma pessoa já para apontar todos os seus erros. Então, espere um momento. É aí que está a diferença entre o crítico que vai fazer uma crítica destrutiva e aquele que vai fazer uma crítica construtiva. Por quê? Aquele que vai fazer uma crítica destrutiva, ele espera você descer do púlpito para te pegar e começar a falar um monte sobre você. Agora, quem vai fazer uma crítica construtiva, ele sabe a hora, o momento certo dele conversar com a pessoa, dele mostrar para a pessoa, olha, eu poderia abrir os teus olhos em algumas coisas que você fez errado naquela noite que você pregou, com certeza a pessoa vai dizer sim, sim, com certeza. E ali a pessoa começa a ponderar, mas não de uma maneira, sempre jogando na cara da pessoa que ela não sabia o que ela estava fazendo, que ela era ruim para aquilo, que ela não era capaz de fazer, de pregar da maneira pela qual Deus chamou ela para pregar. Então, nós temos que. E agora, eu usei essa palavra, os bajuladores, mas admiradores, mas na verdade são bajuladores, tá? Pessoas que têm inveja de você. Essas pessoas aí, corre delas, porque você desce do altar já vem, meu irmão, que benção que você pregou, que palavra abençoada, aquela coisa. Pura falsidade, pura mentira, sabe? E muitas vezes não existe pregação correta ao ponto de ser 100% perfeita. O que eu quero dizer, na verdade, não é correta, é perfeita. Não existe pregação perfeita. Não existe. Existe pregação que você erra menos. Você vai errando menos, você vai errando menos, você vai errando menos. Deixar de errar não existe. Sempre vai ter um erro. Em algum ponto nós vamos errar, nós vamos falhar. É assim comigo. Pode ser o irmão Jorge. Então, sempre nós vamos errar em algum ponto. Nós vamos errar. Agora eu vou me preocupar, eu vou deixar de exercer aquilo pelo qual Deus me chamou para exercer, porque eu vou ter medo do que as pessoas vão dizer depois que eu vou pregar. Não, pelo amor de Deus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que pensar diferente. Agora, será que a inveja deles é baseada em alguma verdade ou somente inveja? É isso aí que você tem que se perguntar. Quando esses três grupos se aproximar de você, aqueles que fazem críticas destrutivas, aqueles que são bajuladores e aqueles que fazem críticas construtivas. Então, tem a crítica destrutiva, os bajuladores e a crítica construtiva. Você tem que se perguntar: o que eles estão falando é baseado em verdade ou inveja? Então, logo você sente, sabe? Você sente. Eu mesmo, quando cheguei aqui na Bolívia, tinha algumas pessoas que sempre vinham: pastor, você errou isso, aquilo outro, de espanhol, né? Você errou isso, aquilo outro em espanhol. E eu olhava que alguns deles realmente queriam me ajudar. Outros estavam com inveja. Inveja. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu falava a palavra certa, mas ele queria mudar o sentido da qual eu tinha falado, só para tentar invalidar aquilo que Deus tinha me usado para fazer naquela noite. Então vai existir esse tipo de pessoas, mas você mesmo tem que fazer um filtro. Você mesmo tem que se analisar e dizer: não, peraí, o que eu preguei, o que eu falei, o que eu anunciei, está baseado em verdade ou está baseado em inveja? Então, nós temos que colocar isso na cabeça. É verdade ou é inveja? E não também descartar a crítica, porque talvez a crítica é um ponto de vista pela qual você não tinha observado.
A crítica sempre será isso aí, um ponto de vista pelo qual você ainda não tinha observado. Então, nós temos que colocar atenção nisso aqui, tá bom? E então, pastor, aonde você vê aí que as pessoas mais erram em ter medo do que as pessoas vão pensar dela depois de uma pregação? O que você vê aí? Eu vejo a primeira coisa, né, que eu falei sobre a infidelidade. A infidelidade é a mensagem. Muitas pessoas são infiéis à mensagem, ao Deus, né, da mensagem. Nós temos outro erro grotesco aí, que é a questão da preparação. Você só pensa, só fica com medo de machucar aqueles que vão te ouvir se você não se preparou. Você não se preparou. E aí, quando a gente fala de preparação, tem muitos irmãozinhos, principalmente a galerinha lá do Facebook, né? Essa galera me ama. Galerinha do Facebook, ó, um abraço para vocês. Eu amo vocês também, tá? Que os irmãos, nós estamos transmitindo no YouTube, Facebook e Instagram. Então, geralmente, a galerinha lá do Facebook, eles ficam, não existe esse negócio de preparação. Não existe esse negócio de preparar mensagem. Esse negócio de preparar mensagem é coisa da carne. É da carne. Esses pastores aí são tudo mentirosos, enganadores, ladrões, isso, aquilo. São tantos termos pejorativos que só Deus para ter misericórdia da minha alma. Mas isso não me preocupa. Não me preocupa, sabe por quê? Porque a sabedoria, quando encontra com a ignorância, geralmente a ignorância não suporta. Assim é que as coisas funcionam. Mas, como eu estava dizendo, geralmente as pessoas elas vão cometer essa questão da infidelidade à mensagem, que a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Nós temos que ser fiel àquilo que Deus fala conosco. E a preparação. A preparação, ela implica diretamente, não só a oração, o jejum e a leitura da Bíblia, mas você saber organizar aquilo pelo qual Deus te deu para falar. Você saber interpretar a palavra de Deus de maneira certa. Você saber falar em público também, porque você vai ter que falar em público. A igreja, querendo ou não, faz parte de um público. Tá ali os irmãos da igreja, né? A irmã colocou a irmã Elaine aqui. Para tudo temos que estarmos preparados. Verdade, verdade, né? E eu sempre uso essa comparação de que às vezes a pessoa estuda, né, para uma prova na universidade, ela estuda para passar no concurso público, mas não estuda para pregar. Não, porque lá, pastor, sabe o quê? Lá na hora, Deus vai, ó, pum, descer a mensagem, o rolo vai descer e eu vou falar e vai acontecer isso, aquilo. Não é assim, não vai acontecer isso. Por quê? Porque nós estamos falando da noiva de Cristo. Então, a noiva de Cristo, ela tem que ser bem cuidada. E Deus confia o pregador, a pregadora, isso aí, essa confiança de você ir lá, transmitir a palavra de Deus, sabe? Então, a infidelidade da mensagem, a falta de preparação, e tem a terceira coisa aí. A terceira coisa, que é o quê? A autoimagem. Então, a pessoa já se acha inferior. Muitas vezes a pessoa já se acha inferior àqueles que vão ouvir ele pregar, ou ela pregar. Você acha inferior. Lá tem aquele irmão que ele é bacharel em teologia, meu pai. E agora, Senhor, meu céu para baixo, ele não vê pastor, pastora, missionário, evangelista, presbítero, isso, aquilo. Quem é filho dele e quem não é filho dele. Coloque isso na sua cabeça. Deus, quando olha lá de cima para cá,
Ele olha para a igreja, para aquele culto, para aquele dia, para aquela noite, e ele vê quem é filho dele e quem não é filho dele. Quem recebeu Jesus como filho e quem não recebeu. E aí que está essa questão, que é muito interessante. Quando Deus olha e vê quem é filho e quem não é filho, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente distingue quem é dele e quem não é. E aí que tá. Quando você vai pregar, em qual grupo você está? Porque só tem 2 grupos na visão de Deus. Só tem 2 grupos dentro da igreja. Então, qual grupo você está? Se você está no grupo de filho de Deus, logo, você não tem que se achar inferior a quem está te ouvindo. Tampouco você tem que achar que é superior àquele que vai te ouvir. Não. Mas você tem que entender que todos nós, dentro da casa do Senhor, estamos em pé de igualdade diante de Deus. Eu não estou dizendo aqui porque você não deva respeitar a hierarquia dentro da igreja, respeitar o seu pastor, obedecer o seu pastor, sua pastora, não sei. Nada disso. Não estou falando isso. Eu estou falando simplesmente que Deus não nos olha com inferioridade e tampouco nós temos que carregar isso, essa inferioridade de pensar que as pessoas são melhores do que nós. E aí nós vamos nos preocupar quem tem bacharelado em teologia, quem é isso, quem é aquilo, quem é advogado, quem é médico. Meu irmão, para a glória de Deus, sabe? Aqui na Bolívia, hoje atualmente eu estou na Bolívia. Na nossa igreja, vem médico, vem advogado, para escutar a palavra de Deus. E aí? Imagina, se eu me preocupar, meu Deus, o médico está aqui hoje, ele é estudado, né? Ele é estudado. Quando eu vou lá no hospital, é ele que me atende. Ai, Senhor, e agora? Deus me deu uma palavra? Se Deus me deu uma palavra, o médico vai ouvir. Porque aqui, meu filho, dentro da igreja, ou ele é filho de Deus, ou ele é ímpio. Passou daqui ou para fora, ele é médico. Entrou aqui dentro, ou ele é filho de Deus, ou ele não é filho de Deus. E ele vai ter que ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, às vezes nós nos martirizamos de o que não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. Ai, as pessoas vão pensar de mim, meu Deus do céu, porque eu sou só um irmãozinho que estudou até a 7ª série. Ai, eu não tenho estudo. E tem uma coisa que eu fico bravo, é com esses pregadores, essas pregadoras que vão pregar. Ó, irmão, cadê meu microfone, né? Ó, irmão, eu quero te dizer uma coisa, que eu não tenho estudo não, tá? Eu não tenho estudo não, mas Deus fala comigo. Deus fala com todo mundo, com quem tem estudo, quem não tem estudo. Ter estudo ou não ter estudo. Ser médico, engenheiro, gari, isso aí não importa para Deus. Não importa para Deus. E aí que está. Isso aí, você se preocupar mais com quem vai te ouvir do que com aquele que te deu a mensagem, você vai se afundar. Você vai se afundar. E qual seria a melhor maneira, então, de perder esse medo? Perder esse medo. Medo do que as pessoas vão dizer de você depois de pregar. A melhor maneira, na minha humilde concepção, é você colocar uma coisa no teu subconsciente. Teu subconsciente. Aquele que te deu a mensagem, ele confiou em você. Ele confiou em você. Como assim, pastor, ele confiou em mim? Claro, se ele não tivesse confiado em você, ele não tinha te dado a mensagem. Se ele não tivesse confiado em você, ele não tinha tocado na pessoa que te convidou para ele te convidar. Porque tudo, às vezes, as pessoas olham com um olhar humano.
Não é muito bem por aí. Tudo tem uma ação de Deus, tudo tem um mover de Deus. Se você foi convidado para um evento ou para o culto da tua igreja, é um mover espiritual de Deus, é Deus trabalhando para colocar você ali, porque Ele quer usar você. Então, Ele está no controle daquela situação. Então, a primeira coisa de você vencer esse medo aí é você colocar isso na sua cabeça. Quem me chamou, quem me deu a mensagem foi Deus. A segunda coisa, se preparar. Como, pastor, que eu vou me preparar? Olha só, se você não entende nada de profundidade bíblica, se você não entende nada de gestão emocional, nada de homilética, nada de hermenêutica, nada de oração, eu te digo o seguinte, faz o seguinte, pelo menos organiza num papel aquilo que você vai falar em sequência, sabe? Em sequência. Ponto 1, eu vou falar isso, ponto 2, eu vou falar aquilo, ponto 3, eu vou falar aquilo. Por quê? Quando você faz isso aí, você organiza aquilo que você vai falar, aquilo que Deus te entregou, dê o entendimento daquilo pelo qual Deus te entregou para falar. Agora, quando você tira o raciocínio da igreja, daquilo que Deus realmente, do objetivo pelo qual Deus realmente quer falar à igreja, aí, meu irmão, danou. E muitos pregadores começam a pregar em Gênesis, termina Apocalipse e ninguém sabe que ele pregou, porque faltou preparação. E quando eu falo de preparação, eu não estou falando só de jejum e oração e leitura da palavra, eu estou falando de organizar, de você saber o que é organizar aquilo que Deus deu para você falar, entregar para a igreja. Então tem que ter isso aí, tá certo? Essas duas coisas, você fizer essas duas coisas aí, primordialmente que eu falei aqui agora, meu Deus, você já vai conseguir vencer esse medo aí. Coloca na tua cabeça. Fiel é aquele que te entregou a mensagem. Ele é maior do que tudo, que todos. E você está ali somente como um carteiro, uma pessoa que foi designada com uma missão específica para aquela noite, aquele dia, aquela tarde, não sei, mas com uma missão específica de entregar a palavra de Deus. Segunda coisa, preparação. Uma boa preparação, se você entende de profundidade bíblica, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. Se você não entende nada disso, pelo menos coloca num papel de forma, sabe, ordenada aquilo que você vai falar, aquilo que Deus te deu para falar, para entregar à igreja. Pelo menos isso. Pelo menos isso é o básico. E fazendo essas duas coisas, você já vai conseguir vencer esse medo que as pessoas pensam, que esse medo, né? O que as pessoas vão pensar de mim depois que eu vou pregar. E pastor, como o senhor descobriu isso aí? Irmão, eu sou humano também, de carne e osso. Eu sempre tive muito medo. E se eu não conseguisse vencer os meus temores, os meus medos também, você acha que hoje eu estaria aqui gravando essa live? Você acha que hoje eu estaria aqui frente à câmera? Eu estou falando no YouTube, falando na minha página no Facebook e também falando aqui no Instagram. Você acha que eu ia conseguir fazer uma coisa dessa? Então, eu passei na pele. Antes de ser professor, eu fui aluno. Continuo sendo aluno. Continuo aprendendo. Então, isso aqui é muito importante. Você entender que medo nós vamos ter. Agora, nós temos que aprender a vencer esses medos. Vencer, porque sempre vai aparecer um medo diferente. E aí, você coloca uma coisa na tua cabeça. O teu medo é maior do que o teu propósito? Se o teu medo for maior do que o teu propósito, isso quer dizer que você não tem um propósito. Você acha que tem um propósito. Porque quando você tem um propósito, nada e nem ninguém é maior do que ele, a não ser Deus. Entendeu? Porque quando você tem um propósito, aquele propósito não foi dado para você por acaso. Ele não nasceu
no teu coração por acaso. E o meu propósito como professor é formar novos pregadores. É mostrar para as pessoas que elas também podem. E o meu propósito como pregador é impactar vidas para que elas venham conhecer Jesus e venham alcançar a salvação. Esse é o meu propósito. Agora, o que acontecer depois disso aí é com o Espírito Santo de Deus. Se alguém for curado, se alguém for isso, se alguém for liberto, isso aí é com o Espírito Santo de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é obra dele. O meu propósito é pregar a palavra de salvação. E eu consegui vencer esse medo que as pessoas vão dizer de mim, que as pessoas vão pensar de mim depois, se eu fui fiel àquilo que Deus me entregou, o depois é com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, uma alegria enorme do meu coração. Amanhã nós estaremos fazendo mais live em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir e quiser.